(16h06) da segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2014. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as medicinas tradicionais, a medicina ayurvédica, tibetana e as tecnologias de ponta e as técnicas, a medicina contemporânea, para a qualidade de vida e o bem-estar. Qualidade de vida é, segundo pensamos, a realização do próprio ideal, não só anímico da alma, mas também espiritual e físico, obviamente. 17 de fevereiro é o aniversário da cidade de Vidal Ramos, em Santa Catarina, aniversário da cidade de Capinzal, também em Santa Catarina. Dia de Nossa Senhora do Desterro, de Santo Alexandre Falconieri e São Policrônio, santos da Igreja Católica. Também é dia de São Marciano e Santa Pulquéria, a sua esposa, ambos na Igreja Ortodoxa e somente ele na Igreja Católica, dia de Santa Egrácia de Braga. Em 1600, nesse dia 17 de fevereiro, o filósofo Giordano Bruno é condenado à morte na fogueira pelo Papa Clemente VIII. Aliás, dos Papas Clementes, de Clementes, só tinham, na verdade, o nome. Na verdade, nada de São o Clemente, Papa Clemente V e Felipe o Belo, ambos o rei da França e o Papa Clemente V, colocaram deixa eu só ver a bateria do meu computador aqui, porque está... Agora sim. Papa Clemente V, como eu dizia, e o Felipe Belo, rei da França, colocaram na época, junto com Geoffrey de Saint-Omer, queimaram o 33º grão-mestre da Ordem de Cristo, né? E eles fizeram muitas barbaridades, e essa aqui foi mais uma. Porque ao contrário do que se pensa comumente, Giordano Bruno não foi queimado por defender o heliocentrismo de Copérnico, ou seja, que o Sol é o centro do sistema solar. Um dos pontos chaves da cosmologia de Giordano Bruno é a tese do universo infinito e povoado por uma infinidade de estrelas, como o Sol e outros planetas. A sua perspectiva se define a partir das ideias de Nicolau da Cusa, de Copérnico e Giovanni Battista della Porta. Ele tinha ideias sobre relatividade que se anteciparam às próprias ideias de Galileu. Dizia ele no seu livro Espaço della Bestia Triunfante, que mostrava, ele fazia um ataque à religião e mostrava o ateísmo, entre aspas. Bruno se filiou ao hermetismo, baseado em escrituras egípcias da época de Moisés. Entre outras referências, esse movimento utilizava os ensinamentos atribuídos do deus egípcio Thoth, cujo equivalente grego era Hermés, daí o hermetismo, conhecido pelos seguidores como Hermés Trismegistro, que é o que a gente segue, inclusive, aqui até hoje, né? Que tudo que está em cima é como o que está embaixo. A saúde quântica, a física quântica, leva em consideração esses preceitos de Hermés, o Trismegistro, e fala também
de pontos de vista em relação à cosmogênese, a gênese do cosmos, segundo o Giordano Bruno, que era exatamente o que a física quântica hoje está comprovando. Bruno era ilozoísta, ou seja, pensava que tudo tem vida. E realmente a gente sabe que hoje tudo tem vida porque tudo vibra, desde essa madeira, este plástico, esses componentes eletrônicos desse computador, desta câmera, do computador que está aí na sua frente, tudo vibra, tudo que é vibração no universo. Hoje a ciência comprova isso. E se há uma vibração, de uma certa maneira, há energia. E se há energia, portanto, entre aspas, existe vida. Escreveu Bruno Giordano: a Terra e os astros, como eles dispensam vida e alimento às coisas, restituindo toda a matéria que emprestam, são eles próprios dotados de vida, em uma medida bem maior ainda. E sendo vivos é de maneira voluntária, ordenada e natural, segundo um princípio intrínseco, que eles se movem em direção às coisas e aos espaços que lhes convém. Isso está escrito num texto que chama-se A Ceia de Cinzas, de Giordano Bruno, e mostra também um pensamento bastante análogo ao próprio Einstein, em que falava na teoria da relatividade, que ele falava assim que ele não sabia se Deus existisse, mas que a força que move os planetas, que fazem com que existe em todo esse movimento dos planetas, as forças de atração e repulsão que faz com que o cosmos pulse desta maneira, ele acreditava que isso era Deus, segundo Einstein. E segundo Bruno que fala o seguinte: sendo vivos os planetas e de maneira voluntária, ordenada e natural, segundo um princípio intrínseco que eles se movem em direção às coisas e aos espaços que lhes convém. Um outro trecho bastante interessante desse mesmo A Ceia de Cinzas de Giordano Bruno é que o mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus, ser infinito, possa ter limitado a si mesmo, criando um mundo fechado e limitado? Outra máxima dele, que é uma das coisas que eu gosto muito: não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois que ela está do nosso lado, ou melhor, em nosso foro interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Perfeitamente interessante e muito profundo, e hoje a ciência e a física quântica comprovam que o Giordano Bruno estava absolutamente correto e foi queimado pelo Papa Clemente VIII, né? Assim como foi Jacques de Molay pelo Clemente V e Felipe Belo também. Era um grande grão-mestre de uma ordem secreta em que a Igreja, mais uma vez, fez com a Santa Inquisição as suas barbáries. Eu quero agradecer a presença e a participação aqui da Luciana Leal Machado Martoni, da Helena Terra, Samar Luchardo, Eliane Babenco, GNIPN, que é um colega da Globo News, que a gente vai falar daqui a pouco, Carlos Alberto Dalceno, Cristina Maria Carrasco, Marcos Kaiser Pirito e Eli Ramos, que já estão curtindo. Eu coloquei aqui no Facebook, que nós estamos aqui no ar, as perguntas, indicações, críticas, sugestões podem ser feitas tanto pelo Face quanto o chat. No chat eu estou, pelo menos estava, com o nome de Arthur Rendler. Vocês podem escrever no chat interativo ou no Facebook, na minha página João Carlos Baldan, que estarei com vocês aqui até às 17 horas falando um pouco da medicina tradicional chinesa, sobre vesícula biliar, sobre fígado, sobre o elemento madeira e sobre a enxaqueca. Fizemos recentemente, há uns 15 dias atrás, um programa sobre enxaqueca e eu recebi muitas questões, inclusive da Clarice Felizardo e do Marcos Pirito, que a gente vai tentar colocar aqui em pauta e vamos discutir esses assuntos colocados pelos nossos teleinternautas. Antes disso, porém, 16 horas e 14 minutos, eu peço ao Iago Matsumoto, uma mistura de oriental meio árabe com japonês, que está hoje no nosso suíte, para colocar a nossa vinheta Pensamento do Dia. Se é que ele está... Espera aí, estou esperando. O Pensamento do Dia
nos Salutes do dia 17 de fevereiro de 2014. Uma frase de Osho. E em seguida a notícia do dia também. Vamos sem vinheta mesmo, Iago? Não. Vamos sem vinheta. Pensamento do dia, abre aspas, de Osho. Se você ama uma flor, não a colha. Porque se você colhê-la, ela morre e deixa de ser o que você ama. Então, se você ama a flor, deixe-a estar. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. A frase é de Osho. E ele fala da flor, obviamente, com sentido figurado, mas que cabe muito bem aos relacionamentos amorosos entre homem e mulher. Se você ama a flor, deixe-a estar. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. Notícias do dia, a vinheta show, Iago. Nós estamos aqui organizando uma série de coisas na Casa Nova e isso faz parte das vinhetas andarem se perdendo pelas escadas do edifício novo. Mulheres já podem marcar mamografia sem pedido médico em São Paulo. O agendamento pode ser feito pelo call center da Secretaria de Estado do Estado de São Paulo, disponível para as mulheres que têm entre 50 e 69 anos, que nasceram em ano par e faz aniversário em fevereiro. A grande novidade, embora a mamografia, no meu modo de entender, ela tem que ser feita com muita parcimônia, mas de qualquer maneira a medicina contemporânea gosta muito desse exame para prevenir o câncer de mama. E a novidade desta notícia é que se pode marcar a mamografia sem exatamente o pedido médico aqui no estado. A notícia da Secretaria de Estado diz o seguinte: mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos que nasceram em ano par e fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro já podem marcar, a partir desta segunda-feira, que é hoje, seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico, gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa novidade foi anunciada pelo governador Geraldo Alckmin com um programa estadual que chama-se Mulheres de Peito. É rastrear, o objetivo desse projeto, desse programa, é rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames preventivos. Para fazer o agendamento da mamografia, basta ligar para o call center da Secretaria pelo número 0800 77 90000. Repetindo, 0800 77 90000. Eu vou colocar aqui no Facebook e no chat também um telefone para as pessoas interessadas em fazer o agendamento por esse telefone na Secretaria do Estado da Saúde para marcar mamografia as mulheres que nasceram em fevereiro, que têm idade entre 50 e 69 anos. Eu estou colocando tanto no Facebook quanto no chat da AltV. Facebook está aqui nos estúdios da AltV. O Luiz Vilarino também curtindo, seja muito bem-vindo, Luiz Vilarino, ao nosso programa. No chat também o Adriano Santos, muito bem-vindo, Adriano Santos. Nós temos um parceiro bastante interessante. Agora sim eu quero o vídeo do globonews.info, http www.globonews.info, é um parceiro nosso da AltV, basicamente do programa Salutes. Eles colocam um anúncio no Globo News Info, que é um portal de notícias bastante atualizado. O colega lá, o companheiro jornalista Vilhena, coloca muitas notícias a todo momento. Eu acompanho o globonews.info a todo momento. A gente está sempre se atualizando com informações da última hora, com um estilo muito próprio, crítico, uma sagacidade jornalística bastante interessante. Eu recomendo que a gente possa colocar a vinheta não, o GC, Iago, globonews.info, é o nosso parceiro do Salutes.
Tem como colocar, Iago? Globonews.info, está aqui embaixo, globonews.info é o site da Globo News em que se tem as notícias mais novas de todo o momento. Bom, como eu disse, nosso programa de hoje vai resgatar algumas dúvidas de alguns teleinternautas que se manifestaram após o último programa que fizemos sobre enxaqueca. O Renato D'Amico, o Kleber Alves Rosa também, a Clarice Felizardo, a Cláudia Raia estão curtindo o nosso programa ao vivo. A Cláudia Raia Horácio e o Marcos Maritoshi. Sejam muito bem-vindos, eu espero as colocações que vocês fazem. A Clarice foi uma das pessoas que encaminharam o maior número de questões, eu vou tentar responder alguma delas, segundo o entendimento da medicina tradicional chinesa, segundo a nossa prática, segundo a acupuntura. Eu havia dito que do Yin e do Yang, dessas duas energias primordiais e principais, surge o universo. E dentro do universo, obviamente, o homem, o ser humano, o seu corpo físico, sua alma e o seu espírito fazendo parte deste universo como um todo. Então o Yin, o Yang está em todas as coisas segundo o taoísmo, que é a base da medicina tradicional chinesa. O taoísmo é tanto uma concepção, é um corpo filosófico, quanto também um corpo religioso. Tem os dois braços. E a acupuntura utiliza mais a base filosófica para os fundamentos da sua prática clínica, inclusive no consultório, no tratamento das patologias, né, no reequilíbrio da pessoa. A acupuntura tradicional chinesa, que eu pratico, visa primeiro o equilíbrio do indivíduo para depois tratar a sintomatologia. Ao tratar o equilíbrio como um todo, você já resolve grande parte das patologias, porque você modifica a dinâmica que gerou a doença, a dinâmica que gerou a patologia, o modus vivendo que está errado e que acabou aparecendo a doença. A doença sempre é algo positivo, porque ela está mostrando que algo não vai bem na vida do indivíduo. Então o Yin e o Yang é uma base fundamental para todo acupunturista. Tudo é Yin, tudo é Yang. A água é Yin. O copo é mais Yin que a água. Mas por que ela é Yin? Porque ela é úmida. Ela é Yin em relação ao fogo, mas em relação à madeira, a água é mais Yang que a madeira, que a madeira é mais Yin porque ela é mais material, ela é mais concentrada. A concentração é mais Yin, a expansão é Yang. Ou seja, eu estou brincando um pouco com isso, para falar que tudo é Yin ou Yang, mas num terreno de relatividade muito grande. O que é Yin e o que é Yang? Depende, sempre. De maneira geral, o homem é mais Yang e a mulher é mais Yin. Mas isso de uma maneira geral, né? O fogo é o mais Yang, a água é o mais Yin. Mas isso pode mudar de acordo com as comparações. Então, quando um indivíduo entra no consultório, a primeira coisa que a gente observa é se um indivíduo é mais Yin, mais quieto, introspectivo, mais tímido, ou se ele é mais expansivo, expressa mais e tal, mais Yang. Como dá para perceber, eu tenho muito mais energia Yang do que energia Yin. Não só pelo fato de ser homem, mas por expressar, falar muito, etc. Isso são atividades Yang. E o indivíduo mais quieto, mais tímido, mais úmido, ele é mais Yin. O Yang é mais seco, mais fogo, mais para cima, mais para fora. E o Yin é mais para dentro. A saúde está em não ser mais Yin e não ser mais Yang, mas temperar a têmpera do Yin e do Yang. Ser Yin nas horas Yin, ser Yang nas horas Yang. Tanto isso faz para o homem ou para a mulher. Desse Yin e Yang primordial que gerou o universo e do qual faz parte também o homem, tem uma concepção muito complexa que não cabe aqui a gente falar, mas de qualquer maneira é interessante saber que do Yin e do Yang surgem os 5 elementos. Desses 5 elementos eles se interagem, um gerando o outro e um reprimindo o outro, numa estrutura de uma estrela de 5 pontas bastante interessante. Desses 5 elementos tem a madeira, que é o fígado, que é Yin, e a vesícula biliar, que é Yang. Um é órgão e o outro é víscera.
Da madeira se gera o fogo, do fogo se gera a terra, da terra se gera o metal, do metal se gera a água, da água se gera a madeira, e esse é o ciclo de engendramento. Repetindo, fogo gera, desculpem, madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira. Este é o ciclo de engendramento. E falávamos dos problemas de enxaqueca, de dor de cabeça, cefaleias, que incomodam muitas pessoas, né? Normalmente as pessoas têm alguns problemas em relação à dor de cabeça, e falamos nesse programa passado que 90% praticamente, ou até mais, o problema de dores de cabeça ou enxaqueca são problemas advindos de disfunções energéticas ou fisiológicas da vesícula biliar. Na metade da cabeça a gente tem praticamente 12 pontos de acupuntura. Então, juntando, são 24 pontos que a gente tem na cabeça. E a gente trata no joelho, que eu havia falado, do VB34, do lado do joelho, do lado externo do joelho, que é um ponto-fonte da vesícula para tratar a enxaqueca, e a gente tem... Os pacientes ficam com cara assim, olhando para você e falando assim, mas o que é isso? É mágica? E a gente fala que não é mágica, que simplesmente, ou melhor dizendo, é a maravilha da acupuntura. A gente pica no lado do joelho e a pessoa tem um alívio quase que imediato da enxaqueca ou da cefaleia, dor de cabeça ou cefaleia. E tem uma pergunta que eu destaquei aqui da Cládice, que é bem interessante, que ela falou o seguinte: a enxaqueca pode provocar problemas circulatórios, tipo flebite nos membros inferiores? Essa pergunta é bastante interessante, bastante elaborada. O que eu diria é que não necessariamente, Cládice. Problemas circulatórios normalmente estão ligados a outras duas funções. A fogo, que é coração, intestino delgado, no primeiro momento. Madeira gera fogo. Circulação e problemas circulatórios estão ligados mais a fogo, ou seja, coração e intestino delgado. Além disso, o órgão que comanda as paredes das veias, responsável pela flebite, é o meridiano do baço pâncreas. Normalmente a gente trata a flebite tratando o meridiano do baço pâncreas, que embora seja os órgãos responsáveis pelo metabolismo do açúcar, o baço pâncreas, segundo a medicina tradicional chinesa, é responsável pelo calibre e pela parede das veias e artérias. Então a gente trabalha coração, intestino delgado, baço pâncreas e seu acoplado, que é o estômago. Eu diria que a flebite está muito mais ligada a excesso de fogo, pode ter distúrbios inclusive de circulação ou hipertensão, que é o mais comum, ou hipotensão, o mais comum é a hipertensão, e também a metabolização do açúcar, para saber se essa pessoa não tem índices de glicemia muito alto ou até mesmo uma diabetes. Então, o baço pâncreas, coração e intestino delgado estão muito mais ligados a problemas circulatórios, tipo flebite nos membros inferiores. Mas como a acupuntura é algo tão maravilhoso que não permite você ter que consultar um especialista como a medicina contemporânea, a gente pode tratar tanto o intestino delgado, quanto o coração, quanto o baço pâncreas, e também auxiliando os pontos fontes da vesícula biliar. Ou seja, você trabalha a enxaqueca e trabalha os problemas circulatórios, tipo flebite ou tipo flebite nos membros inferiores. Outra pergunta da Cládice. A retirada da melhora a enxaqueca? A retirada da vesícula melhora a enxaqueca? A experiência clínica nos tem mostrado que não necessariamente, viu, Cládice? A retirada da vesícula normalmente é por cálculo. O cálculo da vesícula biliar,
Geralmente é algo difícil de ser tratado. Quando ela empedra, ela realmente precisa ser tirada. Existem algumas técnicas em quando os cálculos são pequenos. A medicina contemporânea não gosta dessa prática. Vários colegas médicos já falaram isso comigo, condenam esta prática, mas é uma prática existente. Para fazê-la, convém consultar um médico, fazer um ultrassom primeiro, porque se a pedra se desloca e se for a pedra muito grande e ela ficar presa no cônduto biliar, tem que fazer uma cirurgia de emergência. Nesse ponto, os médicos contemporâneos têm razão. Entretanto, eu já fiz essa prática, eu conheço outras pessoas que têm feito essa prática, é bastante interessante. Ela é feita pela preconizada pela doutora Hilda Rust. Hilda é H-I-L-D-A, Rust é H-U-S-T. Na internet vocês podem achar isso com muita facilidade. É um método para retirada de cálculo da vesícula biliar. Que consiste em diluir um sal amargo, que é um laxante. Você entra em jejum a partir das 2 horas da tarde, você tem que tomar uns copos, 4 copos pelo menos até a meia-noite. Das 2 da tarde até as 6 da manhã você vai ficar absolutamente em jejum. Toma um copo, você já começa a ter uma pequena diarreia, no segundo copo aumenta-se um pouco mais a diarreia, e à meia-noite, às 10 horas, desculpe, às 10 horas da noite, você tem que tomar 5 limões espremidos e um copo de azeite, um copo de azeite inteiro. Você pode fazer bater uma fruta só para quebrar um pouco o gosto, eu não ponho nada. E aí deita, você tem que deitar em seguida desse copo, você sente até a vesícula se espremendo, você sente até alguns cálculos se mexendo. E às 6 horas da manhã, quando você tem que levantar para tomar o último copo de sal amargo, aí você tem que correr para o banheiro, porque realmente dá uma limpeza intestinal, uma limpeza de gordura de fígado, e saem inclusive muitas pedrinhas. Segundo a literatura que se fala, que se encontra na internet, tem pessoas que expeliram até 200 pedrinhas, pequenos cálculos da vesícula biliar, que na verdade são sais, né, que acabam se acumulando na vesícula e eles são expelidos. Portanto, mais uma vez, a medicina preventiva, nesse caso, para a limpeza de vesícula, é mais importante você mesmo fazer essas limpezas periódicas, ter uma alimentação adequada para que você não, esses cálculos, esses cálcios, né, essa calcificação, esses cálculos na vesícula, não virem umas pedras que possam obrigar a própria retirada da vesícula biliar. Outra questão importante colocada também pela Cláudice diz por que vemos minhocas, entre aspas, um pouco antes de chegar à enxaqueca. Bom, tem inclusive recomendações médicas falam que é importante para a pessoa ficar no quarto escuro quando está com dor de cabeça ou com cefaleia. Olha como mais uma vez a medicina tradicional chinesa é maravilhosa e nos indica o quanto que ela é correta nos seus compêndios, né, nos seus preâmbulos, né? Fernando Eduardo Guerra, antes de eu responder a questão da Cláudice, o Fernando Eduardo Guerra está perguntando como que é essa limpeza da vesícula. Vou tentar explicar novamente, Fernando, mas de qualquer maneira você acha amplamente literatura e explicação do passo a passo, Fernando, na internet, no Google. É a doutora Hilda, H-I-L-D-A, Rust. Eu vou escrever aqui na sua mensagem, doutora Hilda Rust. O procedimento é o seguinte, você começa às 2 da tarde, você começa a entrar em jejum e toma meio copo de água com sal amargo. O sal amargo é um laxante. Na verdade, você tem que fazer um litro de sal amargo e deixar na geladeira. Você começa às 2 da tarde em um jejum e toma, antes, né, meio-dia, você começa fazer uma alimentação bem leve, às 2 da tarde você começa com o sal amargo. Depois você toma às 4, depois às 8, e aí à meia-noite você toma um copo de azeite com 5 limões. Você pode bater isso no liquidificador, o sumo de 5 limões mais um copo de azeite. E aí você tem que deitar, depois das 10 horas. Você toma, às 22 horas você toma isso e deita. Inclusive você tem que ficar
recomenda-se ficar pelo menos 2 horas imóvel. Aí você sente mesmo o fígado e a vesícula contrair, você sente até alguns cálculos se mexer na barriga e tal. E aí às 6 da manhã você levanta para tomar o último sal amargo. Aí você já vai ter uma diarreia bem forte, bem intensa. E aí você tem que se alimentar bem de comidas bem leves, frutas, bem devagarzinho, porque há pessoas, inclusive, relatos de que expelem até 200 pedrinhas nesse procedimento. Eu já fiz mais do que uma vez e posso garantir que funciona. A Cláudia está perguntando se essa limpeza não pode provocar uma desidratação na pessoa. Pode sim, Cláudia, porque a diarreia é tão intensa, mas aí você tem que hidratar, né? Obviamente que você tem que hidratar antes, mas logo depois você tem que fazer uma hidratação. E há, inclusive, algumas indicações com alguns probióticos para você repovoar a microbiota intestinal, porque realmente ela fica comprometida depois desta intensidade das evacuações, né? Porque você tem uma diarreia constante, inclusive pequenos cálculos e pedrinhas que até saem do intestino, né? Que podem ficar naquelas alças intestinais, né? Aquelas pequenas pedras, aquilo sai tudo. E é realmente algo bastante interessante. Eu recomendo os médicos contemporâneos não gostam desse procedimento. Se eu consultar o médico, eles vão falar que não gostam, mas na verdade é algo que limpa. Mas como eu disse, é importante saber se não são pedras grandes, porque eu até conversando com o Dr. Cáter sobre isso, se a pedra for muito grande, ela pode brecar o cônduto biliar e aí você tem que fazer uma cirurgia até de emergência, porque é meio sério. Então eu recomendo que se faça isso como se faça isso com um certo critério e acompanhamento, se possível, de médicos, sim. O Fernando Eduardo Guerra pergunta se esse sal amargo é o sal marinho. Não, não é o sal marinho, Fernando. O sal amargo você compra na farmácia, ele é um sal em pedra, ele é um mineral, sim, mas não tem nada a ver com o sal marinho refinado que você utiliza para salgar os alimentos. Não, não é isso. É um sal amargo que é laxante, inclusive está escrito lá, sal amargo embaixo, laxante. Ele é um poderoso laxante que é para limpeza intestinal, na verdade. Uma dica do Dr. Cáter bastante interessante para, antes desse procedimento, é uma que responde em parte o que a Cláudia está perguntando, se tem uma forma gradativa dessa limpeza, é você durante pelo menos uma semana, 7 dias, talvez até mais, você tomar sucos de maçãs, 4 ou 5 dias, desculpem, 4, 5 maçãs todos os dias por uma semana. Eles abrem os dutos do fígado e fazem uma limpeza no fígado bastante interessante. O suco de maçã durante uma semana, bem concentrado, para preparar para que haja essa limpeza. O suco da maçã ele dilata os dutos tanto do fígado quanto da vesícula biliar, preparando para essa limpeza. Mas eu repito, né, vocês não, por favor, não falem que eu estou apenas indicando. Maçã vermelha, claro, se não é verde não, é a vermelha. Com casca e tudo. Convém você limpar bem a casca, fazer uma asepsia bem a casca para tirar os agrotóxicos, que são bastante interessantes. A Luciana Leal Machado está respondendo aqui, muito obrigado, Luciana. O sal amargo é sulfato de magnésio. A Luciana Leal Machado é nutricionista, já foi entrevistada por aqui. E ela está respondendo ao que o Fernando Eduardo perguntou, se o sal amargo é o sal marinho, porque eu falei que não era. E a Luciana está comprovando aqui que é sulfato de magnésio. Ou seja, ele é um laxante poderoso, bastante importante para esse procedimento para a limpeza da vesícula. Retomando, eu acho que ficou claro isso. Eu voltando um pouco à outra questão da enxaqueca versus minhocas na vista, lembrando que todo órgão
né, desses 5 elementos, ele tem um órgão e uma víscera, todo o órgão e víscera, e portanto todo elemento é responsável por um dos 5 sentidos, né? Assim como o pulmão, o intestino grosso é pelo tato, o fígado e a vesícula é pela visão. Assim como o rim e bexiga é pela audição. Então, às vezes você fala, estou com zumbido. A gente tem que avaliar rim e bexiga. E vesícula e fígado é problema de visão. Todas as pessoas que têm problema de visão, inclusive eu participei em alguns seminários bastante interessantes com a colega, que me foge agora o nome, a querida amiga, muito querida. A gente fazia seminários sobre visão, a gente tratava juntos. Enquanto fazia esses exercícios para visão, a gente fazia estímulos com agulha para fígado e vesícula, com resultados bastante interessantes, inclusive na hora do seminário. É bastante importante manter o fígado e a vesícula para uma boa visão. Então, problemas de visão normalmente acomete os órgãos fígado e vesícula. Também o inverso, obviamente, é o contrário. Isso que é uma coisa maravilhosa na medicina chinesa também, é que toda patologia, segundo o relógio orgânico, a cada 2 horas um órgão ele tem uma maior carga de energia, e esse órgão e essa víscera são responsáveis por um dos sentidos. Então a gente, tanto com um sentido fraco, a gente já sabe que há alguns problemas fisiológicos ou energéticos naquele órgão e naquela víscera, e vice-versa também, né? Quando a gente sabe que tem algum problema naquele órgão ou víscera, vai ter algum problema também no órgão do sentido, né? No caso da visão, é fígado e vesícula biliar. Né? Uma outra pergunta aqui que foi nos colocada é se a alimentação com sabor amargo ajuda no sintoma da enxaqueca. Ao contrário do que a gente pensa, crê, acredita e ouve por aí, o amargo ele tem uma função de proteção ao fígado e à vesícula biliar por conseguinte. O chá de boldo normalmente, as pessoas falam, eu estou mal do fígado, vou tomar um chá de boldo. Ótimo, legal, o chá de boldo é ótimo, só que o chá de boldo é mais importante para a digestão. E ele é chamado um hepatoprotetor, ou seja, ele cria uma camada de proteção ao fígado. Então o boldo é muito mais indicado antes de uma festa, de uma farra, de comilança ou bebelança, do que depois. O boldo ele é um hepatoprotetor, ele protege o fígado de toxinas. Depois que o estrago está feito, o hepatoprotetor vai ajudar um pouco na digestão, a metabolizar alguns tipos de agressões ao organismo, mas ele não é o que cura o fígado ou a vesícula biliar. Os sabores que estimulam tanto o fígado quanto a vesícula biliar é o sabor ácido. A laranja, o limão, o abacaxi, o maracujá, né? Sabores mais ácidos que tonificam e estimulam o funcionamento tanto do fígado quanto da vesícula biliar. Eu acho que está respondido. Evelyn Bueno, a doutora Evelyn Bueno, médica de Campinas, também está curtindo o nosso programa. Seja muito bem-vinda, Evelyn. O Marcos Kaiser Pirito, que é um acupunturista bastante experiente, formado, ele faz uma pergunta aqui bastante técnica, que eu vou tentar responder não sendo muito técnico. Vou tentar. Ele pergunta o seguinte: ao observar o caminho do fluxo energético nos meridianos que segue o relógio chinês, a vesícula biliar e o fígado recebem energia do mestre do coração, o pericárdio e do triplo reaquecedor, e enviam essa energia para o pulmão, o intestino grosso, que é o metal. Por outro lado, esse caminho energético é diferente do ciclo de criação dos 5 elementos, onde o elemento madeira, vesícula biliar e fígado receberia energia da água e enviaria para o fogo. Como conciliar essas duas teorias? A energia da vesícula biliar vem da onde? Do canal do triplo reaquecedor ou do elemento água? Dá um abraço, ele acha que a pergunta não seja muito complicada para o propósito do programa. E eu tenho a dizer ao Marcos que eu sigo o ciclo de geração, né?
que a madeira é alimentada pela água. Tanto que distúrbios de insuficiência de fígado, além de tonificar o fígado, a gente também atua na regra mãe-filho, né? A gente atua também no rim. O que é a regra mãe-filho? A água é a mãe da madeira, né? Porque a água gera madeira, a água alimenta o tronco de árvore. Então a água é a mãe da madeira, a madeira é a mãe do fogo, o fogo é a mãe da terra, a terra é a mãe do metal, o metal é a mãe da água, é a mãe no sentido de gerar, um elemento gera o outro, um elemento alimenta o outro. Esse é o ciclo de geração dos 5 elementos. Então, quando eu quero trabalhar uma insuficiência de fígado e vesícula biliar, eu trabalho na mãe, rim e bexiga. E além dos pontos fontes ou dos pontos de tonificação, segundo a estação de cada um dos elementos. Isso é muito importante para que a gente saiba como esse ciclo de geração é importante, ao mesmo tempo que você pode sedar. Você pode ter uma insuficiência de fígado e vesícula por um excesso de metal, de pulmão, intestino grosso, por exemplo. Pessoas constipadas, pessoas tristes, pessoas deprimidas, normalmente têm excesso de pulmão, excesso de metal, que na lei do ciclo chamado ciclo CO, elas vão reprimir demais o fígado e a vesícula, né? Fígado e vesícula insuficiente normalmente tem pulmão e intestino grosso em excesso. O triplo reaquecedor eu utilizo. O que é o triplo reaquecedor? É o equilíbrio dos 3 fogões, que são... O triplo reaquecedor valeria, na verdade, um programa só para explicar sobre ele. Mas, de qualquer maneira, falando de uma maneira superficial, nós temos 3 fogos, os 3 fogões, que é o geniturinário, que é o cardiorrespiratório, o digestivo, melhor dizendo, e o cardiorrespiratório. São 3 fogos, né? O cardiorrespiratório, o digestivo, obviamente, para você digerir todos os alimentos, e o geniturinário. Aliás, eu estou preparando uma palestra que será apresentada no Rio, num evento importante sobre as medicinas ditas alternativas, que eu não concordo com esse termo alternativas, mas farei uma palestra lá no Rio de Janeiro falando sobre o triplo reaquecedor, esses 3 fogões, fazendo uma analogia às 3 substâncias da alquimia, o sulfur, o sal e o mercúrio. É muito interessante que você trabalhe com essas 3 substâncias, né, que são 3 substâncias segundo Paracelsus, né, que, aliás, também estamos preparando uma palestra sobre Paracelsus, uma palestra pública que será ministrada na Sociedade Brasileira de Eubiose. Quando eu tiver a data correta, eu já passarei aos nossos internautas, mas falarei sobre Paracelsus, dessas 3 substâncias, né, sulfur, mercúrio, sal e mercúrios, e como é que a acupuntura lida com o TR, que são esses 3 fogões, que é o geniturinário, o digestivo e o cardiorrespiratório. Fazendo uma analogia desses 3 fogões com as 3 substâncias, segundo preconiza a alquimia paracelsiana, que é bastante interessante, que a gente inclusive trabalha com os florais segundo essas 3 substâncias. Eu acredito que está claro isso, a questão do Marcos Pirito, e tem mais uma outra questão, que não é muito a minha especialidade, eu vou tentar falar um pouco. O Workshop Materiais de Acupunturas também está curtindo o nosso programa, assim como o Fernando Eduardo Guerra, que fez as suas questões. O Fernando, eu gostaria de saber se ficou claro em relação ao sal marinho, e da Cládice também, se em relação às maçãs e à limpeza intestinal, também está claro. Outra questão também da Cládice diz respeito aos problemas hormonais, se podem provocar enxaquecas. Podem provocar a enxaqueca? Sim, os problemas hormonais podem provocar a enxaqueca. Na verdade, sempre falamos que a enxaqueca, ou toda patologia, toda doença, toda sintomatologia, na verdade, ela é a luz vermelha que acende ali, indicando que há um problema no motor do carro, né?
Acendeu a luz vermelha porque está faltando óleo, né? Acendeu a luz vermelha porque está com superaquecimento, porque está faltando água. Enfim, sempre a sintomatologia ou a doença sempre aponta que está faltando alguma coisa ou que está tendo algum problema no organismo. Então a enxaqueca ela não é uma patologia em si, ela não é uma doença em si, né? A própria medicina contemporânea fala que ela tem uma etiologia, uma origem muito diversificada. E entre elas, segundo eu entendo, podem ser sim problemas hormonais. Haja visto para comprovar o que nós estamos falando aqui, é quando o período da menstruação. Tem algumas mulheres que inclusive têm enxaqueca na ovulação. Eu mesmo tenho pacientes que têm enxaqueca durante o período fértil, durante a ovulação, a pessoa tem mais enxaqueca até do que o próprio ciclo menstrual. Não é tão incomum com que as pessoas possam ter tipo de enxaqueca no período fértil ou no período do ciclo menstrual. Ambos podem ter essa sintomatologia da enxaqueca, da dor de cabeça, independente do ciclo. O Fernando Eduardo Guerra Pina comentou o status, disse que ficou claro sim, agradeço a sua atenção, Fernando, porque às vezes a gente acha que ficou claro, mas não é bem o que a gente imagina. Ele agradeceu a explicação, eu agradeço a sua questão. Aquela primeira pergunta que fiz pensando que era lenda, qual que é a pergunta? Se a pedra na vesícula provoca enxaqueca, é isso, Cládice? Eu não sei se é isso que a Cládice está se referindo, se a pedra na vesícula provoca enxaqueca ou se é lenda. Se a pessoa que retira a vesícula aprende a dizer não. Se a pessoa que retira a vesícula aprende a dizer não, esta é a pergunta, se é lenda ou se é, na verdade, algo que... É uma interpretação psicológica. O fígado, tanto o fígado quanto a vesícula, estão ligados à raiva. A pessoa que engole raiva sem expressá-la, ela normalmente cria uma intoxicação no fígado, né? Tanto é que uma das coisas que dizem para a pessoa desopilar o fígado, diz que a risada, a alegria é muito interessante. E é mesmo, né? Porque você consegue desopilar o fígado rindo, enquanto que você engole a raiva, teu fígado fica em insuficiência. É muito interessante, porque no consultório, quando a gente pega o pulso e a gente faz o diagnóstico pela pulsologia chinesa, que é maravilhosa, a gente, quando pega um fígado em excesso, uma das primeiras perguntas que eu faço ao paciente, né, a pessoa que está na nossa frente, tem engolido muita raiva ultimamente? E 90% das respostas, ou mais, é sim, eu tenho engolido muita raiva. Engolir significa eu tenho sentido raiva, mas eu não tenho expressado essa raiva. Obviamente que você não precisa pegar uma picareta e derrubar o MASP na Paulista ou quebrar os muros do Palácio do Governo do Estado de São Paulo no Morumbi. Não é necessário a expressão com tanta raiva, né? Ou com tanta agressividade. Mas é importante você expressar que aquilo está te deixando fora do sério, que aquilo está te incomodando e expressar essa raiva de uma maneira mais educada possível, mas expressar isso. Isso tira é uma detox, entre aspas, do próprio fígado. Enquanto que uma coisa que te incomoda, você fica quieto e não fala, acaba tornando aquela situação numa toxina figadal que vai te causar problemas, se não depois você não tratar disso, porque aí aumenta a toxicidade do fígado. Eu não tenho experiência suficiente clinicamente para falar que se retira a vesícula, a pessoa aprende a dizer não. Do ponto de vista fisiológico,
A vesícula é que produz uma bile, que é uma substância que vai facilitar a digestão, a decomposição, a quebra das proteínas, sobretudo das proteínas animais. O que eu penso é que sem a vesícula, a digestão de determinadas substâncias vai ficar mais prejudicada. Eu não sei se a pessoa aprende a dizer não, mas seguramente as coisas que ela engole não vai ser muito mais fácil digeridas do que era quando a pessoa tem a vesícula normalmente. Não sei se eu fui claro. Com vesícula biliar você tem bile para fazer a melhor digestão. Sem a vesícula biliar você vai ter mais dificuldade para digerir algumas coisas, inclusive e incluindo algumas situações do teu dia a dia, situações práticas, situações corretas. O pessoal já está me falando 5 minutos. O Iago, 5 minutos para acabar ou 5 minutos acabou? Acabou. O cara vai 5, eu falo, bom, tenho mais 5. Não, não tenho mais 5. Acabou, é isso? É. Clarice Felizardo, agradeço ao Fernando Eduardo Guerra Pina, eu agradeço ao Shop, a Evelyn Bueno, a Luciana Leal Machado, ao Marcos Maritoshi, Luiz Vilarino, a Clarice, que eu já falei, a Naomi Ramiro, pela participação no programa de hoje. Mais uma vez, o programa passou rápido, eu ia até falar das 5 estações, mas vamos ter que falar outro dia. Apenas para encerrar o programa, eu quero lembrar que a interestação, que é um período de 15 a 17 dias entre uma estação e outra, foi encerrado no dia 13 de fevereiro. No dia 14 nós entramos no outono e hoje nós estamos em pleno outono, que justifica essa mudança de tempo, sobretudo no país inteiro, mas aqui em São Paulo também, né? Aquele calor infernal, a boca do inferno parece ter ficado para trás. Não necessariamente alguns dias quentes virão pela frente, mas podem olhar na natureza, já começam as árvores desfolharem um pouco, o clima já está um pouco diferente, as aves estão com comportamentos diferentes, porque nós já entramos no outono. O auge do outono será dia 20 de março, quando você escutará na imprensa falando assim, ah, sim, estamos entrando no outono. Não, nós já entramos no outono no dia 14, estamos em pleno outono. Tiverem dúvidas, escrevam para mim, João Carlos Baldan, ou jcbaldan@gmail.com. Eu atendo na Clínica Time, o telefone é 32631212, repetindo 32631212. E eu quero avisar também que começa o curso da Associação Brasileira de Acupuntura neste sábado e domingo. O endereço é na rua Arabe, número 71, é na Vila Mariana. Informações pelo telefone 3887-0009, 3887-0009, ou no e-mail do presidente, o Dr. Evaldo Martins Leite, que é emleite@uol.com, emleite@uol.com, e o telefone da aba 3887-0009. Eu recomendo o curso da aba onde eu estudei e me formei, que é, segundo o Dr. Evaldo e segundo a Associação Francesa de Acupuntura, a melhor escola da América Latina. Eu não tenho dúvidas. Eu recomendo realmente quem deseja fazer um curso de formação em acupuntura, procurar a aba Associação Brasileira de Acupuntura. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, a participação de todos e aguardo você na próxima segunda-feira, às 16 horas, ao vivo, aqui pelo site www.aultv.com.br. Agradeço a participação de todos, boa semana, até lá.